Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Move4. Hoje estamos iniciando o primeiro podcast da Move4 com uma sequência de episódios. E hoje a gente vai falar sobre IA, cibersegurança e os riscos invisíveis, principalmente no setor do agronegócio. Antes de começar a introdução, eu trouxe para cá alguns números, o porquê a gente escolheu o agronegócio como setor para iniciar essa conversa. O agronegócio em 2025 bateu recorde de exportação, quase 170 bilhões de exportações. Isso significa quase metade da exportação do Brasil. E não só o agronegócio é tão importante e suficiente no Brasil, como é a espinha dorsal já da economia brasileira. Mas uma pergunta que a gente quer responder aqui não é só sobre a economia e os negócios do agronegócio, nos últimos anos, o agronegócio vem acelerando cada vez mais a tecnologia, a IA, a cibersegurança, entre outros. Só que a gente está vendo essa aceleração muito no campo. Então, a gente está vendo drones, IAs, também estamos vendo sistema de irrigação que chega a economizar quase 30% do consumo de água. E a pergunta que a gente vai querer responder aqui é: será que a gente está preparado também com a mesma maturidade para as tecnologias sem ser no campo? Participando de alguns painéis e algumas conferências, eu não vejo muitas pessoas tocando nesse assunto. A tecnologia muito acelerada está trazendo muita inovação ou também ela está trazendo uma desorganização? E para participar dessa conversa aqui, a gente tem 3 convidados especiais aqui e eu quero apresentar eles e depois eu vou passar a palavra para eles falarem um pouquinho mais. Wesley, responsável e especialista aí pela TBR Safe de cibersegurança. Júlio Mila, Triceios, diretor de inovação aí à frente de várias inovações do agronegócio. Caio, especialista de IA, engenheiro aí em várias frentes também. Queria passar para vocês se apresentarem um pouquinho para a gente começar um bate-papo aqui e tentar responder as perguntas aí que acho que todo mundo está curioso em saber essa discussão. Legal. Bom, prazer, Gerson, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre cibersegurança, principalmente em agronegócio, uma das espinhas dorsais aí do nosso país, né? Espero contribuir bastante, já que eu tenho uma jornada aí de aproximadamente 20 anos em cibersegurança, né? Nessa jornada de proteger a tecnologia, proteger as empresas contra ataques. Espero contribuir positivamente para o podcast. Muito obrigado, Wesley, pela presença aí. Muito bom. Olá a todos. Então, boa tarde. Meu nome é Júlio Mila, sou diretor de inovação da Triceios. Triceios é uma consultoria especializada em ajudar as empresas a otimizar suas estratégias de uso de tecnologia e inovação, né, buscando seus objetivos de negócio. Então, esse é o grande foco da Triceios. Então, inovação é um pilar muito forte. Nós temos uma especialização maior no setor do agronegócio, principalmente na bioenergia, onde a gente tem já alguns bons anos atuando aí nesse segmento. E vamos lá discutir um pouquinho aí do que está acontecendo, porque muita coisa aconteceu e vem acontecendo e vai, né, acontecer né, com essas tecnologias que vêm surgindo. Opa, boa tarde. Obrigado, Gerson, pelo convite para estar aqui hoje. Falando um pouquinho, eu tenho formação aí na indústria aeronáutica, tenho passagem pela Airbus, depois no mundo da consultoria, com passagem em 3 empresas distintas, estruturei 4 equipes de IA distintas, ganhei mais 7 prêmios na carreira, tanto a nível pessoal quanto a nível empresarial. Espero poder contribuir com o podcast, com conhecimento de IA, e IA veio para ficar. Realmente no campo ali vai fazer muita diferença, vai otimizar processos, vai conseguir trazer um ROI gigantesco para as empresas que aplicarem IA da maneira correta. Não, perfeito. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Vamos começar o nosso bate-papo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gerson Almeida, sou diretor de negócios e tecnologia da Move4. Move4 é um hub de empresas e soluções, principalmente focado em dados, cibersegurança e inteligência artificial. Então, para a gente começar um pouquinho, a gente vai falar a realidade do agro. E eu queria trazer para essa conversa o Júlio aí, nosso convidado especialista no agro aí para tecnologia. Júlio, para a gente começar esse bate-papo, a realidade do agro hoje, você que está presente aí dia a dia na frente de levando inovação, tecnologia para o agronegócio, você está vendo essa evolução na prática ou ainda a gente está muito no marketing, no PowerPoint? Como que você vê isso aí? Fala um pouquinho para a gente para começar essa discussão. Legal, boa pergunta essa, porque realmente todo mundo... O marketing sempre aumenta um pouquinho, né? As coisas que são efetivamente feitas, né? A gente até
dar um podcast em cima disso. Mas realmente tem acontecido muitas transformações no agro. Tem muita coisa sendo feita. Se você fizer um corte aí de talvez 2018, 2019 para cá, talvez, de lá para cá a gente tem visto muita evolução no agro. O agro, claro, tem diversos setores. Se falar agro somente, às vezes você mistura um pouco e não é a mesma realidade. Então, o setor da pecuária é uma coisa, o setor da agricultura na cana é uma coisa, no milho e na soja, no grãos é outra, e por aí vai, né? Mas, em linhas gerais, o agro se tornou mais aberto a novas tecnologias. A gente tem um problema grande no agro que é a sucessão. Então, existem muitas famílias produtoras, muitos empresários do agro que ainda é aquela coisa de família, né? Mas de um tempo para cá, os filhos começaram a querer estudar outras coisas e não seguir, né? Mas uma boa parte, apesar de ter esse problema, uma parte significativa está no negócio e tem olhado e tem trazido uma visão de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão de mercado mesmo, né? Porque o agro, de certa forma, a maioria dos produtos agrícolas são commodity. E quase sempre o preço não é dado pelo próprio mercado em si, mas produtor, mas sim pelo mercado, né, de bolsas, um mercado internacional muitas vezes, com influência, inclusive, né, de questões econômicas mundiais. Então isso tudo faz com que o produtor ele só tem um caminho. Ele só tem um caminho de ser mais eficiente dentro de casa, porque o preço geralmente é dado pelo mercado. As condições climáticas nem o homem lá em cima sabe, né? O mundo está tão complicado que não tá, as questões climáticas também influenciam demais, né? Então, nesse contexto, o produtor, né, estou dizendo o produtor, mas eu estendo isso às agroindústrias, né, eles têm basicamente que otimizar o seu processo operacional. Então, tirar o melhor possível da sua operação. Então, eficiência operacional, redução de custos, melhoria de processos, otimização é a palavra de ordem. Sempre foi, mas cada dia mais tem sido a palavra de ordem dentro das organizações. Então, não tem como não olhar para a inovação. Não, perfeito. Assim, a gente sente que vem tendo uma evolução mesmo da tecnologia, mas você vê isso algo estruturado, assim? Existe uma governança por trás, algo que as pessoas estão seguindo, ou cada um está fazendo do seu próprio jeito? Assim, o que você vem presenciando nisso? E aí, eu já também junto, assim, você consegue me dar uma visão, assim, de uma evolução nos últimos 3 anos? Você fala, ó, a área de tecnologia para o agro trabalhava dessa forma, agora está assim. Então, eu tenho algumas dúvidas nesse sentido, assim, se é algo mais cada um faz do seu jeito, ou tem um processo bem estruturado, igual a gente vê até em alguns outros setores, que não vem o caso aqui, mas fala um pouquinho disso pra gente. Esse é um ponto fundamental, Gerson, porque, então, por exemplo, o setor financeiro, que é uma referência no mundo, o Brasil é uma referência no mundo, né? O setor financeiro, que tem os seus desafios, mas a parte estruturante de TI está muito bem orquestrada em termos de governança. Então, não é um head de uma área de negócio dificilmente consegue contratar uma solução para rodar lá meio que, né, em off ali, porque tem uma estrutura de governança muito forte. E é um mercado regulado também. E é um mercado regulado, uma regulação que traz uma necessidade de que isso aconteça. Então, perfeito. Então, essas duas coisas fazem com que a governança seja mais estruturada lá. No agro, a gente ainda não tem isso, né? A regulação no agro é para uso de insumos, de produtos químicos, biológicos, negócio, então é diferente. Negócio na ponta, a operação. Agora, o back-office e até operações, manejos, né, que usam de tecnologia, não tem essa regulação. Exato. Então, o Shadow IT é um problemão. E o Shadow AI, eles nem sabem ainda. Eu digo, a turma não sabe ainda o problema, porque assim, hoje a gente lida com empresas de diversos graus de maturidade, algumas que já estão mais avançadas em algumas tecnologias, outras um pouco menos. Isso não é mérito nem demérito, é só momento, né? E aí você percebe aqueles que, então, dá para falar 3 anos? Muito bem, porque 3 anos surgiu a IA generativa, dando esse boom aí do que a gente está vivendo. Legal. Então, a gente tem gente ainda que está aderindo agora. Então, quando você está aderindo agora, né, você não sabe ainda do problema que vem. Sabe? E o agro também, ele vem muito do campo, né? Então, as principais tecnologias e desenvolvimentos que a gente tem visto estão voltados a maquinário, ao operacional, e não ao back-office por si só. A grande evolução da pergunta anterior, ela aconteceu primeiro no campo,
primeiro. Sim. Segundo, na indústria. Em terceiro, no back-office, numa ordem, né? Talvez o back-office e a indústria brigando ali na segunda posição. Agora, o que acontece, né? Então, hoje, eu vou dar um exemplo. Eu estava numa empresa grande, referência, e aí uma jornada de IA, turma lá, todo mundo falando, olha, não, beleza, gente, aqui, ó, eu começo o meu dia, eu abro uma aba do Gemini, uma aba do GPT, uma aba de não sei o quê. E gestores, aí você fala assim, todo mundo meio que olhando assim, né? Cara, e esses dados aí? O que esses caras estão jogando lá? Aquela planilha de custos da operação X, um cara joga lá e pede uma... Então, onde é que está, como é que está essa preocupação? Então, em algumas empresas, já estão tendo começando a ter essa preocupação, porque elas adotaram mais cedo o uso da IA, no caso, e de outras tecnologias, né? Outras estão ainda se empolgando com os benefícios da otimização, mesmo que superficial ali da IA generativa, porque tem... não estou nem falando ainda de agentes, né? Então cada uma está num momento, mas a preocupação em geral é grande com a governança. Perfeito. Tanto de IA quanto de outras tecnologias. Assim, aproveitar que você entrou nesse assunto de IA no agro, assim, a gente vê, acho que há alguns anos, mas principalmente nesse ano e no ano passado, é a palavra da vez aí, né? IA. Tudo... Sim, eu costumo brincar que você vai na padaria, alguém vai te oferecer IA. E startup atrás de startup. A IA tá levando resultado para o agro. E aí eu aproveito para trazer para essa discussão um pouco ali da linha do Caio ali, que é assim, o quanto que a IA está participando dessa evolução. O Caio, na jornada dele aí que ele falou, ele participou de grandes empresas, ele tem um know-how aí de governança de IA, essas monitorações de IA no agro, como é que tá isso assim? Você falou que poucas pessoas começaram a olhar para isso, então ainda existe uma preocupação, já começou a existir uma preocupação aí do que a gente chama aí de caos do Shadow AI, provavelmente que outros setores já falam mais tempo, né? Assim, eu queria discutir um pouquinho isso, aí aproveitar o know-how do Caio aí, falar você comentou algo ali no início da sua fala nessa pergunta que assim, pessoas abrindo abas de tudo que é lado, dados que podem subir, como que você vê isso no agro? E o Caio, assim, como que poderia se prevenir disso, assim? Quais são os riscos que tá vindo aí? Porque a gente vai trazer logo na frente uma conversa que eu quero puxar também aqui, que é cibersegurança, assim. Sim. Tudo isso daí, o risco que até o tema principal, né, que a gente chamou aí, o risco invisível do agronegócio, que, assim, mais possíveis superfícies de ataque aí. Então, queria falar um pouquinho disso daí, de governança de IA dentro do agro, como é que tá? Legal, eu acho que tem que dar, assim, eu classificaria em dois pilares, né? Então, IA embarcado em soluções para operações é uma coisa, do ponto de vista de risco, e IA no back-office é outra. Por quê? Então, eu vou dar um exemplo. Você até comentou, mas já tem IA trazendo resultado, etc. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma solução que a gente conhece, uma aplicação, que é uma startup que desenvolveu uma solução de roteirização das frotas de apoio do manejo agrícola. Então, para quem não conhece uma operação agrícola, por exemplo, na cana, é extremamente hard o negócio, cara, é hard. Então, você tem desde se planta, né, o canavial e tal, você tem os tratos, tem toda a formação de canavial, planta, etc. Depois você tem, então isso já são operações parrudas, depois você tem a colheita, que é parrudíssima. E aí você tem hoje grupos que tem 70, 80 mil hectares de área própria sendo manuseada em operações, inclusive, às vezes não conjuntas, né, áreas separadas e tal. Então, a operação é pesada. O uso de frotas de apoio, caminhão borracheiro, caminhão pipa, abastecimento, toda a frota de apoio ao maquinário que está colhendo, que está transportando, é uma operação extremamente grande. Então, um case de um grupo onde eles tinham 65 rodantes de apoio, suportando as frentes de colheita. Frente A colhendo, frente B, frente C, frente D. Grandes empresas têm várias frentes em paralelo colhendo. E se quebra uma colhedeira lá? Sim. Putz, qual que eu vou dar manutenção? Quebrou duas, qual que eu vou se eu tenho um só?
Então, esse é só um exemplo, tem várias tomadas de decisão baseadas em várias variáveis que tem a ver com maturidade do canavial, com qualidade daquela cana, que vai chover lá ou não vai. Lá eu tenho um tempo... Tem 1 milhão de variáveis que você tem que saber qual que você manda. E antigamente isso era no rádio. Para lá, vai lá. O operador na cabeça dele. Tem uma solução que desenvolveu um algoritmo com IA, cruzando todas as variáveis daquele contexto, são muitas, e falando, olha, vai lá primeiro, depois naquela, e dando esse planejamento diário. E isso é um ganho, assim, simplesmente, assim, essa operação de 65 frotas de apoio caiu para 54, 11. 15% de redução, que num ano safra, foram 7 milhões e meio de economia. Então, tá aí. A IA aplicada, resultado na veia constatado. Legal. Agora, no back-office, a história é outra. Essa IA operacional, né, ela acaba sendo autocontida, digamos assim. Então, você treina um modelo de machine learning, treina uma rede neural, treina um algoritmo de regressão, classificação, coloca dentro do equipamento e deixa rodar. Você não tem medo daquele dado sair. É um ambiente controlado, né? A inferência acontece dentro da máquina ali, ou dentro do seu servidor, e não corre nenhum risco. E o modelo está treinado para entrar A, sair B, entrar C, sair D, e assim por diante. Isso aí. Então, por exemplo, um case que eu trabalhei foi detecção de déficit de minerais em solo. Então, você falou de uma plantação gigantesca. Poxa, como que eu detecto se está faltando sódio, se está faltando potássio, onde que está faltando mineral, e como que eu otimizo essa aplicação de fertilizante dentro da plantação somente onde eu preciso, né? Então, aí você pode aplicar também algoritmos de visão computacional. No caso, você passar uma câmera multiespectral sobrevoando a plantação, você consegue quebrar ali nos espectros e identificar onde está faltando cada um dos nutrientes de acordo com a luz que ele reflete, digamos assim. Isso é muito legal. Tá. Então, são cases operacionais mais autocontidos ali. Agora, quando você vai para uma IA no back-office, uma IA mais... vamos falar assim, a IA generativa, que todo mundo usa hoje... os modelos, além de você precisar enviar os seus dados para uma inferência nos servidores gigantescos que estão lá nos Estados Unidos ou em diversas regiões do mundo, né? Então, além do seu dado trafegar para lá, você não sabe o que está acontecendo. Se eles estão armazenando o seu dado para treinar o modelo, se eles não estão, onde que está essa informação, quem pegou, como que... Então, fica uma grande incógnita ali no meio, né? Além do fato que os modelos, eles são máquinas estocásticas, né? Então, eles não são entra A, sai B, digamos assim. Eles têm, são modelos probabilísticos, né? Então, entra A, pode sair B, pode sair C, pode sair D, depende da temperatura, depende do parâmetro de top P que você usa. Então, são diversas variáveis que estão... ali rodando, que o back-office, muitas vezes, sem o conhecimento técnico adequado, não vai ter como controlar o que está acontecendo, né? E tem uma coisa também que chama atenção, quando a gente vai para o back-office, operacional é como o Caio falou, está mais controlado, né? Existe sim riscos com relação à cibersegurança, né? Questão de IoT, de repente sofrer um ataque, de repente em cima de um maquinário, enfim, tem uma série de riscos ali, porém ainda é um ambiente um pouco controlado do ponto de vista de cibersegurança, né? Mas quando a gente volta para o back-office, né, a gente tem que lembrar que, da mesma forma que a pessoa tá ali, tem acesso ao ChatGPT, ao OpenAI, ou enfim, a IA que for, né, o Gemini, enfim, a IA que for, né, para fazer alguma atividade que, de repente, tem um determinado escopo, ela tem acesso a fazer bilhões de outras coisas, inclusive subir, né, informações de clientes, informações que de repente tem lá nome, CPF, RG, enfim, coisas que a LGPD regula, né, sem o devido controle e sem a devida atenção. Então, isso também eu tenho observado, né, não, nas empresas como um todo, mas no agro a gente tem uma característica de que ninguém não estão olhando para mim, né? O pessoal está se importando de repente com empresas multinacionais ou coisa parecida, não estão olhando para minha empresa que é pequena, que é do agronegócio. Não, muito pelo contrário, existem hackers especializados, quadrilhas que estão atacando esse tipo de empresa também. Wesley, desculpa te cortar, porque assim, é importante, assim, acho que o Júlio falou um pouco da complexidade aí, da operação no agro, o quanto que isso é grande, né? O Caio falou de algumas questões de preocupações. Você entrou num tema crítico, que assim,
hoje o agro está na mira também, né? Sim. Assim, é o que você falou, assim, muitas pessoas têm uma visão de que grupos criminosos que sejam costumam atacar governo ou mercado financeiro. Não só. Hoje é uma realidade, assim, o agro está na mira mesmo. Sim. Eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu acho que as pessoas que estão nos assistindo aí precisa ter essa consciência que não é só porque eu sou lá do agro, porque a gente viu os números aí, né? Assim, se não é a principal, uma das principais setores do Brasil. E eu tenho essa preocupação de se todo mundo tem essa visão de realidade que, assim, tá na mira e precisa estar protegido, né? Sim. O agro, ele tem duas características que eu acho importantes a gente ressaltar, né? Como você mesmo disse, são 170 bilhões em transação, né? É um dinheiro considerável, né? E ele tem, ou seja, é um mercado que tem dinheiro, né? Que faz circular dinheiro. E tem uma segunda variável aí nessa conta que é muito importante. Quase ninguém se protege. Então, essa combinação de eu tenho dinheiro, mas eu não tenho resistência, não tenho controle implementado, eu não tenho medidas de segurança, eu não me preocupo com isso, é a combinação que o hacker quer para fazer a festa. Né? Tanto que, ano após ano, a gente vê estatística de ataques crescentes nesse mercado também. E uma dúvida, com relação, por exemplo, IoT no campo, rede 5G, rede LoRa, que o pessoal está utilizando dentro do campo para instrumentação, por exemplo. Poxa, se eu coloco ali um receptor, eu consigo pegar o sinal. Como que eu consigo me proteger ali no campo? Então, existe uma série de coisas, né? Uma série de controles que a gente tem que observar quando a gente está falando de IoT. Quando a gente fala de IoT, de repente, em operação, que estou lá no campo, né? A coletadora não pode parar de colher só porque o hacker resolveu pedir Bitcoin, né? Então, existe uma série de preocupações que precisam ser levadas a cabo, tanto do ponto de vista de implementação do 5G, quanto do ponto de vista do equipamento, né? Do sistema, para que a gente não tem a coletadeira lá no meio da fazenda parada porque foi criptografada, né? Então, existe uma série de proteções que precisam ser observadas. E aí tem caso a caso, né? No caso de coletadeira, esse 5G precisa ser necessariamente exposto direto para a internet? Não tem algum controle que a gente precisa colocar ali para evitar esse tipo de comunicação? Então, tem casos aí, existe N controles que podem ser implementados para evitar, né? E até ainda é um problema, né? O 4G, 5G no campo ainda é um problema. De infraestrutura ainda também. Então, às vezes até, acho que existe um risco maior à medida que essa rede chegue. Porque a hora que, por enquanto, você ainda tem soluções, LoRa, você tem soluções mais, assim, fechadas, contidas, mais restritas, contidas, com mais segurança, até pela limitação de uma rede, né? Exato. Mas, isso, quer dizer, isso no fim do dia, do ponto de vista de segurança, é uma preocupação à medida que isso se populariza, né? Exato. Mas, sim, né, é uma preocupação grande. Você falou do PIB. Hoje o PIB é em torno de 25% do PIB do agro total. No Brasil é um quarto, ou seja, é um dos principais setores, né, sem dúvida nenhuma. Então, tem muito dinheiro envolvido. Então, é óbvio que o risco acaba sendo proporcional a isso, à medida que a gente trabalha essas possibilidades. Então, e de novo, na operação de campo ainda se tem mais controle, né? Mas eu tenho preocupações, por exemplo, você pega lá, cada dia mais o preço de uma commodity, ele é feito... esse dado eu fiquei alarmado o dia que eu ouvi, até num evento que nós promovemos lá em Ribeirão, e levamos um especialista lá do setor, da parte de açúcar só. Eu acho que eu participei desse Você evento. participou, aquele dia que você participou. Você deve lembrar daquele dado. Lembro. 75% das transações de ofertas colocadas o commodity, né, é igual a bolsa, né? Compra e venda de ação. Então, compra e venda de produtos faz aquela coisa do preço subir ou descer. À medida que você tem uma tendência, todo mundo comprando, o preço sobe. Todo mundo vendendo, o preço cai. Então, 75% hoje das transações de commodity do açúcar são feitas por um robozinho. Não vou dizer por uma IA, por um robozinho, por uma interação não humana.
Então, veja, olha só o grau de dependência que a gente tem disso. Né? E isso é digital, isso é back-office. E hoje as empresas, as áreas comerciais das empresas interagem num contexto desse. Então, olha o risco que a gente tem. Né? Não só da parte de cyber, mas principalmente dessa questão dessa Shadow AI que tem surgido, né? Você tem pessoas operando e interagindo com inteligência artificial. Então, no back-office está mais descontrolado. Né? Na operação, na indústria, é muito controlado. Então, uma empresa que esmaga biomassa, de certa forma, ela tem uma indústria bem, né, também com riscos também, óbvio, tem riscos. A gente sabe que tem fragilidades sistêmicas e tecnológicas, né, do ponto de vista de segurança. Mas é um ambiente também, de novo, é um ambiente ali. A indústria está ali, naquele espaço ali, você tem... Está bem mais controlado. O back-office, cara, que o mundo está lá dentro. Daquele escritório, você tem um mundo ali dentro. E hoje, você parte... A IA não é mais algo ciência de foguete, digamos assim. Hoje você pode entrar em qualquer site aí, fazer um plano de R$100 por mês, R$50 por mês, você já está usando. A IA recursos fortes, recursos parrudos. Bem pesados. Agora, a IA operacional, digamos, o modelo de machine learning está rodando na ponta, não. Você precisa de um cientista de dados, um engenheiro de machine learning, uma pipeline de CI/CD para poder utilizar. Então, não é tão acessível quanto você entrar num site... Vou usar aquilo. O caminho é realmente uma estruturação de governança. E ainda que você tá sendo bonzinho, né? Tô pagando, porque tô partindo do princípio, inferindo que sejam os modelos pagos, né? Hoje em dia, a IA tem de graça. Entrei no ChatGPT, eu posso começar a brincar lá com ele, dialogar com ele. Subo arquivo, peço para ele analisar, e aí eu acho que o risco, né, da Shadow IA junto com cibersegurança vem exatamente daí. As pessoas podem fazer coisas, né, em nome da empresa, ou então subir dado sensível, dado confidencial e tudo mais, e ninguém fica sabendo, sem o devido monitoramento, sem a devida preocupação, e aí começam os perigos, né? Isso a gente está falando ainda de vazamento de informações, né? Mas, ultimamente, vazamento de chave de API tem sido... Esse é um capítulo à parte. Tem muita chave de API no mercado vazando aí, tem fornecedores de LLM em outros países aí que eles estão usando chaves vazadas com assinaturas mínimas, então... Além de dados, dá para vazar muita informação sigilosa da empresa, chave de base de dados. E a API você pode até provocar alterações de dados se você tem acesso a alguma API que de alguma maneira transforma um dado lá, registra, processa algo, o rombo, o perigo, né, pode ser maior. Né? Primeiro é custo, depois vazamento. Às vezes é uma chave de uma base de dados SQL que ficou no .env, você usou Cloud Code, esqueceu, fez o commit lá no repositório público, já era, esquece. Pra gente, eu queria até passar para um outro tópico, mas queria explorar um negócio aqui com o Wesley. A gente falou várias vulnerabilidades aí, de certa forma, né? Assim, ou riscos. No seu dia a dia aí, assim, se tivesse algo que você poderia falar assim, seja visita à empresa, você vê, existe algo que te surpreende negativamente do tipo, isso é uma vulnerabilidade muito crítica, as pessoas não estão olhando, você consegue falar alguma coisa assim, até para as pessoas que estão assistindo começar a se preocupar com isso, né? Dentro desse mercado do agro, né, tem algumas coisas que sim, me surpreendem bastante. Muitos diretores isso inclusive uma conversa semana passada em uma determinada circunstância lá, a gente falando sobre a empresa era de agro, né, falando sobre riscos e tudo mais, e aí a pergunta básica, onde que estão armazenados seus dados? Quais são seus ativos, né? Ou então, quantos computadores você tem na sua empresa? Ou quantos servidores você tem nessa empresa? Acreditem, as pessoas não sabem responder onde que estão os dados dela atualmente. Tá numa cloud, tá na Microsoft, tá na Google, tá nos computadores locais. Quais são os computadores locais? Então, assim, está faltando, na minha visão, né, na minha percepção aí ao longo desses dias, o básico, né, que é começar a responder
principalmente onde que estão os dados armazenados, né? Para aí sim a gente começar a falar, está armazenado num computador, quais são os controles que a gente precisa? Eu tenho dado que de repente está lá na máquina, está dentro de uma rede operacional, ok, então esse talvez a gente não precise dar uma olhada agora, mas todo o resto a gente precisa fazer um trabalho de jornada de segurança, né? De implementação de controles e afins. Então isso me preocupa, de verdade me preocupa. Eu costumo dizer que, assim, quem trabalha com proteção de segurança tem diversas janelas para você estar fechando, né? Ou Isso. pelo menos tentar fechar ali, só que o outro lado basta uma aberta. Exatamente. E se você ainda não sabe quais são as suas janelas, isso complica demais, assim. O e GPT 5.5 vai saber. O mesmo Mythos da Anthropic, ele vai saber. É verdade. Pode ser. Mas mesmo assim, ainda tem que saber que eu tô que em algum ponto da minha empresa eu tô usando, ou alguém tá usando Mythos, tá usando o GPT, né? E aí, assim, um dos princípios básicos aí, né, de segurança, assim, você saber os seus ativos ali, né, você saber o que você tem que proteger. E com a chegada de AI, assim, gigante, Shadow IT sempre teve, mas era algo mais complexo de se executar. Sempre teve. Mas porque envolvia custo, né? Investimento e assim, querendo, alguém subiu um servidor. Agora AI, cara, assim, tá em tudo que é lugar. Sim. E é uma superfície nova de ataque. Sim. Sem dúvida é uma superfície nova de ataque. E aí, aproveitando, assim, o excesso de tecnologia, não sei se é o problema, né? Porque, assim, a gente tem muito excesso de tecnologia, assim, cada dia mais, assim, você não vai saber tudo que tem, cada hora tá saindo coisa. Para mim, o maior problema e a complexidade desse mercado é o não controle disso, assim, de algo estruturado. Queria ouvir um pouco o Caio disso daí, assim, como você controlar isso, assim, porque eu acho que aí tá o problema. Você ter um excesso, todo mundo atrás de inovação, de tecnologia. E como que eu controlo isso, assim? Como que eu tenho ali algo mais estruturado, com mais governança, né? Antes de falar um pouquinho sobre governança, tem um parênteses para abrir. Tem muita gente querendo aplicar IA por aplicar IA. Hoje um if virou um prompt. Então, às vezes um processo, um RPA que poderia ser determinístico, as pessoas tentam aplicar IA para falar estou aplicando IA. Só que isso está gerando custos gigantescos de governança, custos gigantescos de infraestrutura, inferência de LLM. Hoje mesmo no LinkedIn eu vi uma nota lá que parece que tem uma equipe da NVIDIA que está usando em tokens ou em custo operacional a mesma coisa que a folha de pagamento da própria equipe. Então, poxa, até que ponto realmente a IA vale a pena ou não, né? Sim. Aí entra também a questão da governança. Então, emendando, poxa, como que eu vou saber se os colaboradores estão usando o IA da maneira correta, se não está usando para algo muito simples que poderia ser determinístico? E aí ele assinou uma plataforma ou ele está usando uma chave de API nossa aqui da empresa tal, para fazer um processo absurdamente simples, só que de uma maneira complexa, né? Então acaba morando o Shadow AI. Você vê um custo chegando na sua empresa, você vê uma fatura gigantesca, você não sabe de onde veio, o que aconteceu, quem fez, o que está realmente funcionando aquilo lá. A pessoa sai da empresa também e pronto, acabou. Você perdeu o rastreio, você não sabe onde que está aquele código, se é código, se é uma plataforma, se estava no cartão da pessoa. Então, tirando as infinidades de plataformas de IA que surgem aí, todo dia surge uma, com uma proposta diferente, que quer mais um cartão, passar o cartão celular para assinar, e isso acaba virando a nível pessoal e não empresarial, né? Então, as empresas acabam perdendo bem o controle. Eu vou só fazer puxar um gancho sobre isso, porque eu acho que são os dois pilares, né? O do custo e o da governança. Talvez o custo pode ser o grande aliado da governança, né? Do ponto de vista de chamar a atenção para os responsáveis das estruturas de TI e das organizações como um todo, né? Porque realmente o custo é pesado. A IA, assim como ela potencializa os resultados, o custo também é exponencial da mesma forma. Estão subindo de novo. Estão subindo. E aí... teve uma queda, agora tá... Estão subindo. E aí você tem até, né, do mesmo problema do Bitcoin, a questão de energia, enfim. o papo vai longe, não é o foco aqui. Mas enfim, o custo é um caminho, porque da mesma forma que o Shadow IT também esbarrava nisso,
E eu falo com propriedade porque a Triceios tem uma linha lançou um conceito chamado SaveOps, que é basicamente você entender o parque tecnológico de uma empresa e entender o que ela está usando ou não. É igual o nosso celular, que você vai baixando, de repente quantos aplicativos estão aqui que você não usou nos últimos 2 anos, cara. Tá aí. Se você está pagando ou não, talvez você nem saiba, mas ele está ali, ocupando espaço, enfim. E hoje, para abrir a porta aqui, você tem que instalar aplicativo. Pois é, essa coisa é um inferno. Tudo é um aplicativo, né? Então, a linha de olhar, você pega hoje uma empresa do suco energético ali, média, ela tem entre 90 e 120 sistemas. Nossa. Mas não estou falando de appzinho, eu estou falando de sistemas tipo SAP, tipo as soluções agrícolas, soluções de CRM, soluções de parrudas. Então, você imagina gerenciar isso. Então, o Shadow IT é um problema também de custo. Então, lá a gente faz esse trabalho de olhar, fazer uma análise de todo o parque de tecnologia, medir o uso e aí entender, isso aqui você não está usando, você paga, você não precisa dele, desliga. Esse aqui você paga, você não está usando, mas se você usasse, você ia trazer tal ganho. Então, vamos otimizar o uso dele. Esse daqui você paga, você precisa, mas você paga 500 mil por ano e o mercado paga 300. Vamos lá renegociar. Então, coisas desse tipo a gente faz, e é um problema da tecnologia. Então, o custo pode ser o principal motivador e a alavanca, inclusive, de abordagem de empresas que trazem solução, para você chegar num player e falar, amigo, vamos olhar o que você tem aí, cara, vamos trazer governança. Eu te garanto que no final do primeiro ano você vai trazer uma economia de X% dos seus gastos com aquela tecnologia que a galera está aí assinando no cartão e tal, e a coisa... Então, é um caminho também para a gente trazer um pouco e mitigar o risco do outro lado, que é importante. Cyber pega carona nisso, eu adoro essa ideia, porque quanto menos aplicativos, quanto menos sistemas, quanto menos infraestrutura, menor o risco, menor a superfície, que a gente chama de superfície de ataque, né? E, consequentemente, é claro, menor o risco, né? Que aí fica todo mundo feliz. Exatamente. É porque, assim, acho que todo mundo aqui já viu que alguma empresa, assim, o cara tem produto bom, tem mercado, só que a tecnologia ficou tão complexa que acaba travando de vez escalar. Sim, você vê empresas que, assim, podia ser muito mais ágil, porque é esse excesso de tecnologia que, assim, ninguém defende a não tecnologia, né? Mas, assim, a orquestração, a governança disso, e responder algumas coisas, assim, que você acabou de dar o exemplo aí, que é uma das linhas da Triceios, assim, faz sentido eu ter isso? Eu estou usando? E eu concordo, assim, eu acho que a linha de custo é algo que a empresa ouve. E aí você acaba resolvendo vários problemas. Eu acho que a empresa ela presta atenção, né? Eu arrisco a dizer, né, que ela presta atenção quando 2 coisas acontecem. Primeiro, chegou uma conta que eu tenho que pagar, né? E aí não tem como. Ou então ela recebeu uma visita ali de um amigo indesejado que parou a operação inteira. Aí entra a questão de vamos rever o que a gente está fazendo da vida. Faz o que precisa fazer para restabelecer e agora vamos fazer direito. Né? Exato. E agora vamos seguir o que deveria ter sido feito lá no começo. E é uma luta inglória, né, cara? Porque enquanto você está fechando as janelas, né, enquanto você está fechando 10... Já tem outras abertas. Tem uma senha aberta. Tem um negócio maluco, uma tendência de mercado, não sei se vocês têm acompanhado no LinkedIn, uma expressão chamada token maxing. Não sei se vocês ouviram falar disso daí. São as empresas incentivando, né, algumas, né, que têm dinheiro para fazer isso, incentivando o consumo de tokens de maneira totalmente excessiva dentro da empresa. Então, o colaborador que consome mais tokens é aquele colaborador que está na frente de todo mundo. Mas será que eles realmente estão medindo isso? Será que eles não estão só jogando dinheiro fora? Então, poxa, eu posso ter uma aplicação de IA rodando lá, tá, mas... E daí? Às vezes eu só tô... Eu usei IA como psicóloga, de repente. Tipo, e aí tem muita gente entrando nessa questão de conta, essa questão de token maxing. Então, poxa, será que realmente vale a pena para a empresa incentivar o uso da IA de forma discriminada dessa maneira, sem realmente ter um medidor de produtividade e onde aquela IA está sendo aplicada? Isso é um problemão, cara. Eu já ouvi, não foi uma nem 2 vezes. O pessoal do conselho, lá dos acionistas, numa reunião de acionistas, falou assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas vocês precisam usar IA. Cara, essa frase beira a tristeza, né? Porque, assim,
Tá bom, cara. A gente sabe que é preciso trazer a tecnologia nova, mais moderna para a operação. Mas não sei o que você vai fazer. Peraí, é o contrário. Gente, vamos entender o que a gente pode fazer com o IA para trazer ganho para o negócio, para trazer eficiência com ROI, com retorno. Mas isso é bom, porque por um lado, tem umas empresas falando em token maxing sem qualquer controle, aquela consumo indiscriminado sobre um recurso, mas por outro lado, se vocês acompanharem as notícias, recomendo quem está ouvindo também, dê uma pesquisada sobre Shadow AI, isso está ficando em alta nas notícias. Então, a cada vez mais que tem por semana aí notícias sendo vinculadas com relação ao Shadow AI, que empresas sérias ali se preocupando com o que o meu colaborador está fazendo, como que ele está fazendo, e isso está virando uma preocupação do mercado também. Então, se por um lado a gente tem essas empresas que estão incentivando sem qualquer controle, por outro lado, tem empresas que estão realmente se preocupando com o uso da IA ali dentro, né? Que bem que ela vai fazer e como que vai fazer. Então, eu recomendo, inclusive, que quem está ouvindo pesquise esses artigos. Tem na Exame, tem na Forbes, tem uma série de preocupações com relação ao Shadow AI e o uso indiscriminado da IA. A gente tá chegando aqui ao fim, né? Mas ainda tem um tempo aí. Sim, eu acho que muita gente que está assistindo aí deve ter se reconhecido de alguma forma. Todo mundo tem esse tipo de problema dentro de casa, assim. E aí eu queria ouvir de cada um, assim, algo prático, assim, que eles poderiam fazer, assim, algo curto, como priorizar, o que fazer para tentar utilizar a tecnologia com mais controle, forma, ou o que vocês sugerem aí para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Da parte de IA, eu aconselharia fazer uma revisão de todo o tráfego de rede. Eu acho que você não tem que proibir IA dentro da sua empresa. Também concordo. Pelo contrário, você tem que controlar o uso que está sendo feito de IA. Se você proibir, você vai ficar para trás. Mas se você controlar e usar de maneira inteligente, você vai passar na frente de muita gente. Tá? Então, existem plataformas no mercado, existem oportunidades no mercado que fazem justamente esse controle, essa governança, que centralizam em um único lugar esse uso de IA para facilitar a governança dentro da empresa. Eu aconselharia fazer essa revisão e procurar uma plataforma correta, centralizada para os seus colaboradores utilizarem. Bom, do ponto de vista de cibersegurança, né, eu sou dessa vibe também, não adianta a gente bloquear. Acho que a gente tem que conscientizar, né, falar como é que a gente faz o uso correto da plataforma, o que a gente pode fazer dentro da plataforma e aquilo que não pode fazer dentro da plataforma. Eu preciso usar IA, né, no caso, que não tem outro jeito. Você vai subir a folha de pagamento da sua empresa direto para uma IA pública? Não. Então, a conscientização é o caminho que eu pregoo, né, que eu preconizo, para que as empresas façam uso correto de IA para o seu dia a dia. No caso do agro, eu vou mais além, né? Conheça o seu ambiente, né? Saiba onde é que os seus dados estão trafegando, né? Invista um tempo ali para conhecer a sua operação, como é que você pode fazer a sua operação se tornar segura, né? E para que você não tenha no dia da colheita, de repente, parar a sua operação porque você recebeu uma visita de um ransomware e vai ficar 2 dias fora do ar. Então, isso é importante. Colheitadeira minerando Bitcoin lá no meio do campo. Também acontece, né? A gente tem notícias dessas coisas, mas invista um tempo para deixar a sua operação segura. Legal. Eu colocaria um lado mais, assim, acho que tem um lado mais, assim, da racionalização do uso, né? Então, de cara, 100% necessário usar, né? Tecnologias, vou falar de IA principalmente. Então, eu penso em 3 coisas. Primeiro, você tem 2 caminhos. Um é você otimizar algum processo com o uso da IA para que a sua equipe use inteligência no dia a dia e não execute coisas repetitivas. Então, isso não requer plano estratégico, não requer nada. É simples, entenda o que dá para se fazer na sua operação, o que dá para automatizar de alguma maneira com IA, né? Separando o que não precisa ser IA, né, cara? Porque tem coisa que não precisa, um botzinho bem feito às vezes resolve e está tudo bem, né? Então, entenda o que dá para otimizar. Esse é um pilar. Segundo,
Cara, mas quero que use IA. Baseado em quê? No seu drive de negócio, na sua visão estratégica. Qual que é o problema que eu quero resolver, né? Exato. Hoje, qual é o meu problema hoje de mercado? Eu preciso crescer, eu preciso aumentar a receita, eu preciso de criar novas frentes, novos produtos. O que é hoje o meu desafio? Aí, de trás para frente, traga como é que as ações que você vai precisar de endereçar para atingir esse objetivo, quais delas você poderia usar com IA. E aí está dado o seu escopo. Uma IA bem aplicada traz um ROI muito rápido. Muito grande. Muito porque rápido. Não tem, e aí, mas o bem aplicado parece uma frase... tem que dar um negrito ali nela, né? Porque é o bem aplicado, porque ao mesmo tempo a não bem aplicada... Traz um gasto traz sem um qualquer gasto, sem sentido. retorno. Então, é o ponto cerne, não é a IA, é o bem aplicado. E acho que o terceiro ponto é fazer isso com governança, né? Porque aí um benefício gerado não pode... É o remédio, né? O efeito colateral de um remédio. Você sara de um negócio, estraga o estômago, sei lá. É mais ou menos isso. Então, o remédio ali, a solução que vai te trazer um benefício, ela não pode causar um efeito colateral na proporção muito significativa em relação ao ganho. Sim. O efeito colateral pode até existir, mas desde que ele seja pequeno. Então, a governança, o uso orquestrado, organizado da tecnologia, minimiza esse efeito colateral. Acho que esse é o grande ponto. E da minha parte, assim, contribuindo aí, mas não com a competência de vocês, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente falou de inovação, cibersegurança, eu acho que utilizar isso com orquestração, governança e saber ali tá no seu controle. Uma dica que eu dou pro pessoal de casa aí é analisar as últimas tecnologias adquiridas, o que está sendo feito com elas. Se não souber ter essa resposta segura, tipo, o que essa tecnologia que eu pus aqui está fazendo, que benefício, é hora de revisitar. O seu próximo problema está aí. Eu aproveito para agradecer aí a presença de vocês. Júlio, obrigado. Júlio, amigo de longa data aí. Caio, Wesley também, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pessoal que participou aqui do estúdio, todo mundo que ajudou a construir esse início de podcast de vários episódios. Agradeço bastante. Não deixe de seguir a Move4 aí nas redes sociais. Acesse nosso site move4.tech. Muito obrigado a todos. Até mais.